Olá amigos, saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez agradeço a honra de ter a sua atenção, te agradeço muito e já te sugiro, já te peço apoio aí para o canal, fazendo sua inscrição, deixando seu joinha, seu like para o crescimento do canal. É sempre muito bom ter a sua atenção. E hoje trago aqui uma coletiva de imprensa realizada pelo presidente Bolsonaro, em que os jornalistas aí de vários veículos de comunicação fizeram os questionamentos. E dentre eles, o que jamais passaria sem ser questionado é o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro quanto à guerra na Ucrânia. Acompanhe. Ao interferir, se bem que nós queremos a paz. Temos uma colônia de ucranianos muito grande no Brasil. Nós não podemos trazer consequências para cá. A Ucrânia, por exemplo, é um dos países, os grandes produtores de trigo, de soja e de milho. E o problema, né, por sanções, além da produção deles, obviamente, se ficar prejudicada, a nossa economia. Não podemos esquecer que cada 5 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Então, nossa posição tem que ser de bastante cautela. Não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum no mundo, mas trazemos problemas gravíssimos para toda a humanidade e para o nosso país também, que está nesse contexto. Nessa questão, Roberto, uma pergunta aí, se for compatível com o assunto, se eu puder responder, sem problema nenhum. Presidente, Santo Teixeira do SBT São Paulo, o senhor consegue detalhar um pouco mais essa conversa de 2 horas com o Putin? Não, é reservado. Presidente. Desculpa aí, tá? Reservado. Presidente, Mirelles da CNN Brasil, além da questão do fertilizante, quais outros temas que o senhor tem preocupação com essa guerra que se consiga entre Ucrânia e Brasil? Tem a Ucrânia e a Rússia, tem a questão também dos combustíveis, aumento dos preços dos combustíveis, impacto direto. Quais outros temas também podem estar sendo atrelados a esse conflito em prejuízo ao Brasil? O preço do petróleo lá fora subiu bastante, oscilou bastante. Isso quase que, isso com toda certeza, repercute no mundo todo. Então a paz aí é o melhor caminho para que nós fiquemos livres de uma alta considerável no preço dos combustíveis. Nós no mundo todo. Eu estive na Hungria há pouco tempo. O aumento do gás na Hungria, antes do episódio, obviamente, né, foi de 100%. Um dos países da Europa que menos aumentou o valor do gás. A Europa está quase completamente dependente do gás da Rússia. Então, o que acontece, o gás é um problema dele, sim, mas interessa para nós. E aumentando mais o preço do gás, o que a Europa produz, parte exporta para nós, fica mais caro também. Ou seja, a vida de todo mundo passa a ficar mais difícil. Então a busca da paz é a melhor coisa que pode acontecer. Nas questões particulares, nas duas regiões ali, mais ao sul ali da Ucrânia, a história mostra o que vem acontecendo desde quando a Rússia ela perdeu a sua cortina de ferro. E aquela região mais ao sul, é uma região específica, quase a totalidade da população ali, no referendo de há pouco tempo, era favorável à sua independência. Então essas questões são particulares, né? A própria Ucrânia nasceu de um referendo também, e nós aqui assistimos o desfecho desse embate que a Rússia quer, é a independência dessas duas áreas. Não vou entrar no mérito, se tem razão ou se não tem. Nós buscamos apenas a paz nessa questão. Um segundo. Primeiro aqui é da Rede TV, por favor. Murilo Rincon, Rede TV. Presidente, Murilo, né? Rede TV. Fica de pé, por favor. Não para a Fica sentado. Presidente, só para falar dos fertilizantes, né? De que forma a falta desses fertilizantes, impacta diretamente na nossa região? Olha, a pergunta é boa por quê?
logicamente cai a produtividade. Pessoal, nós temos fertilizante no Brasil na foz do Rio Madeira, temos potássio em abundância, mas é uma reserva indígena. Por que não explorar isso daí? O Brasil foi, em parte, inviabilizado no passado com a indústria da demarcação de terra indígena. Está no Supremo Tribunal Federal a decisão de um novo marco temporal. Está 1 a 1 para cá, vista lá com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos supor que esse novo marco temporal seja reconhecido. Uma outra área, o somatório, né, dessas áreas que surgiram no Brasil, equivale a uma região sul. Nós já temos o equivalente à região sudeste demarcada como terra indígena. E pela localização geográfica dessas áreas, que equivale à região sul, nós eliminaremos da possibilidade de a agricultura funcionar em outra área do tamanho do estado de São Paulo. Ou seja, nós trazemos problema para nós mesmos. Então eu volto para vocês. Energia, temos problema? Temos. Mas eu sobrevoei o Vale do Rio Cotingo, lá no estado de Roraima. É um espaço de mais ou menos 12 quilômetros, com queda de 600 metros. Um rio bastante volumoso. Você poderia fazer 4, 5, 6 pequenas hidrelétricas ali, e em vez de você trazer energia lá de Manaus para Boa Vista, você exportaria energia para a região norte quase toda e também grande parte do norte e do nordeste. Nós temos solução, só que nós, brasileiros, nos inviabilizamos. Qualquer outro país do mundo, né? Um povo, vamos assim dizer, mais ativo nessa questão, uns políticos mais ativos também, seria solucionado. Eu pretendo, como tem um projeto no Congresso, que está parado há mais de ano, permitindo o indígena fazer na tua terra o que um fazendeiro faz na sua terra vizinha, desde que ele concorde com isso. Se esse projeto for para frente, nós podemos resolver essa questão do Vale do Rio Cotingo. Eu desci na aldeia Ferchal, encontrei irmãos nossos indígenas que são tão evoluídos ou inteligentes como todos vocês aqui. Ou seja, o Brasil tem solução para tudo. Nós é que nos inviabilizamos. Presidente, Marcelo Matos da Rádio Americana, voltando a essa questão dos combustíveis, sabendo que a Rússia produz 10% do petróleo mundial, o petróleo subiu essa semana, o dólar também subiu de 5 para 5,15, de 4 para... Há várias propostas no Congresso sendo discutidas, também tem a questão dos governadores. O senhor acha que no momento de guerra mesmo, como estamos vendo, poderia haver uma redução dos ICMS? Que projeto que possa passar no Congresso para um curto prazo poder haver uma mudança? Eu tenho acompanhado a proposta de emenda à Constituição que dá poder ao chefe do Executivo Federal, eu ou aos 27 governadores, de diminuir ou zerar o PIS/COFINS, ICID ou ICMS, sem imposto compensador. Agora, isso aí é autorizativo. Caso essa PEC seja aprovada, é autorizativo, o presidente ou governadores pode fazer essa redução. Agora, hoje em dia, o ICMS do combustível está congelado. Ou seja, o etanol caiu um pouco mais de R$1 nas últimas semanas. Na ponta da linha, ele não cai. Até porque está congelado o ICMS. No tocante à gasolina, ela é bitributada. Né? Porque o ICMS é com um percentual em cima do preço final da bomba. Quando a gasolina é misturada ao álcool, o álcool já vem com o ICMS. Ele é bitributado no ICMS. Ele é bitributado em cima do imposto federal. PIS/COFINS, que é o preço final da bomba, ele é tributado em cima da margem de lucro no posto de combustível. E é tributado também em cima do valor do frete. Ou seja, um dado concreto, porque com números você não tem como errar. Quando nós assumimos, decisão minha, nós congelamos os impostos federais dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, está em 69 centavos por litro desde janeiro de 2019. Se você pegar o ICMS, o percentual é o mesmo. Mas como a base aumenta, eles quase que dobraram a arrecadação de ICMS. Então nós temos que ver onde é que está havendo um excesso. Não é possível você cobrar R$2 de ICMS num litro de gasolina. Se o meu federal ainda acha que está alto, 69 centavos, imagina R$2 por lá de lá. Agora, essa proposta nossa, por incrível que pareça, o governo americano está disposto a adotá-la. O imposto federal, os impostos são bem menores que o nosso, quase um terço. E ele quer zerar isso daí. Nós pretendemos aqui, se chegar para mim, nós tratarmos essa questão do imposto, pelo menos em cima do diesel. Agora, digo, ele é autorizativo. Isso eu vou conversar com o Paulo Guedes, que é a pessoa que eu dei carta branca para tratar da economia, para ver se ele concorda ou não, e nós diminuímos ou não
parte ou em todo do imposto federal, no caso do óleo diesel. Presidente, por favor, Lina Barbosa. Não, siga lá. Luciana Teixeira, do SBT. Presidente, código SWIFT, né? Estamos prevendo aí transações com código SWIFT, impedindo bancos russos de atuar no mercado internacional. Como é que fica a transação do mercado brasileiro com o mercado russo em relação a isso? Qual é a posição do senhor em relação a essa possível ameaça nuclear aí do Putin e desse encontro aí, dessa negociação com a a Alemanha vai Ucrânia? pagar o seu gás? Como não vai pagar, não vai ter gás. Então, acho que isso aí é uma proposta not morta. Não tem cabimento de ser negociado. Agora, a experiência que eu tenho, né, de 15 anos apenas de exército, estudando história militar. Não adianta, desculpa o português, né, você tem 1 milhão de razão, do outro lado você tem 1 milhão. Então ninguém quer usar guerra, ninguém quer usar a pólvora, né? Todo mundo prefere usar a saliva, mas você não sabe o que acontece do lado de lá. O mundo se preocupa com isso, sim. Um conflito, ainda mais indo para nuclear, o mundo todo vai sofrer com isso aí. Então isso não interessa para ninguém, seria um suicídio. Agora, nós devemos entender o que está acontecendo. No meu entender, nós vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível busca da solução. O Brasil tem uma tradição de ter excelentes pessoas do quadro diplomático. Nós temos o Carlos França no momento, né? Como tivemos no passado, outras pessoas, como por exemplo, a própria Estado de Israel surgiu de uma interferência nossa. A gente espera que isso se resolva nos próximos dias, porque todo mundo tem a perder. Inclusive, quem não entrar na guerra, né? Se bem que essa guerra eu não acredito que ela se prolongue, mas eu não acredito. Se bem que guerra você sabe quando começa, não sabe quando acaba, né? Nem com que preço. Presidente Lina Barbosa, TV Tribuna, por favor. Mas aí você... Lina Barbosa. Obrigada. Tá? TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Presidente, o senhor continua com o discurso da neutralidade, mesmo diante, próximo a Kiev, já tem tropas lá preparadas. A gente pode ter nas próximas horas um massacre de civil. Os líderes do Ocidente já se manifestaram e o senhor vai se manter na neutralidade? Grande parte da população da Ucrânia fala russo, uma parte considerável. São estados, praticamente, países irmãos. A guerra e o massacre civis, isso há muito tempo não se ouve falar, não é tática nenhum país do mundo fazer isso, ainda mais quando o mundo está conectado com as redes sociais. As imagens aparecem em fração de segundos no local. Pessoal, o país que quer ganhar guerra, nós sabemos que tem uma força que pode ganhar guerra, mas não quer criar um problema humanitário para o mundo todo. Não acredito nisso aí. Agora, qual é a minha posição? O que você quer que eu faça o quê para acabar com a guerra? Tudo que eu posso fazer, eu já fiz e continuo fazendo. Mesmo com brasileiros lá? Nós já temos 70 brasileiros que já estão em país. Nós já conseguimos retirar de lá. Estamos aguardando o interesse. Obrigado. Estamos aguardando o interesse dos brasileiros no futebol em vir para o Brasil. Se tiver, se eu der o já aqui, no máximo 6 horas, ou 2 cacetas 90 nossos, como acertado com o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, parte para lá, para trazer para cá. Próxima pergunta, Sandro Barbosa, Banco de São Paulo. Presidente, haverá um encontro entre a Ucrânia e a Rússia agora no começo da semana. O que o senhor espera desse encontro? O senhor espera a paz? Eu acho que nas próximas horas esse encontro é o representante da Rússia com o Zelensky, o presidente da Ucrânia. Você pode ver, uma coisa parece que não é tão complexa. Olha o poderio das duas forças. Acredito que se chegue a uma solução. O que os russos querem porque via um referendo, uma das províncias foi 96% favorável, outra 89% pela separação. Então, isso daí será colocado na mesa. E você veja o interesse russo, veja o interesse ucraniano, e não basta quem tem razão. Nós temos que ter juízo para não aprofundar uma crise que cada vez aumenta mais a temperatura. Mas eu acredito nas próximas horas, quero ousar aqui, nos próximos dias ou horas, aparece a solução para esse caso. Próxima pergunta, Andressa, SBT Santos.
Presidente, obrigada. Eu queria perguntar em relação aqui à nossa região, o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, e com essa extensão da guerra, que a gente não sabe se irá continuar ou não, como que isso pode impactar nas transações em relação à importação, exportação aqui do porto, e quais os planos para que isso não afete? Apenas se sanções econômicas fossem levantadas, né? Caso contrário, eu acho que continua dentro da normalidade. O mundo todo tem que continuar vivendo. O Porto de Santos, no passado, dá prejuízo de 500 milhões por ano, vai estar dando lucro. Está num projeto aí de privatizar algumas áreas. O taxista vai estar aqui em março anunciando aí o início de um sonho do Guarujá e Santos, que é um túnel ali submerso. Então, para a região aqui, por enquanto, está tudo bem. Só temos boas propostas, boas notícias para dar para vocês. Olha, esse conflito não interessa para ninguém. Eu não acredito que ele vá se prorrogar, até pela diferença bélica de um país para o outro. A gente espera, obviamente, que outros países, né, da OTAN não potencializem esse problema que está para ser resolvido no Mediterrâneo. Próxima pergunta, Vanessa Otis, Santa Cecília. Presidente, a minha questão é a seguinte: caso essa guerra se perdure, né, quais os prejuízos que isso pode trazer para o nosso país? Olha, se a guerra estiver bem localizada, vê que vidas, né, a gente não vai dizer são poucas ou muitas, vidas são vidas, né? Mas se ela se ampliar com possíveis barreiras comerciais, o problema do Brasil vai ser sério. O mundo todo vai ter mais que inflação nos alimentos, vai ter desabastecimento. E pode ter certeza que entendo que a maioria dos chefes do mundo pensa da mesma maneira que eu estou pensando, querem solução do caso. Não querem ali faturar politicamente, dizer que ele está preocupado e o outro não, porque as consequências serão gravíssimas. Olha as consequências da política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Inflação, tá? Em especial nos alimentos e combustíveis. Não queremos isso. Se a gente fazer o auxílio emergencial em 2020, nós teremos 40 milhões de pessoas que não teriam como conseguir um mínimo para a sua sobrevivência. Olha as consequências. Os problemas sociais que podem ter no Brasil. Simplesmente insanáveis. Então, um possível agravamento desse conflito, se entrar outros países, vai ser muito mais danoso, economicamente falando, do que a questão da própria pandemia. E deixa eu claro, o vírus mata, a fome também mata. E mais ainda. Próxima pergunta, Lucas Melo, Estadão. Boa tarde, presidente. Eu queria saber se você acha que os interesses comerciais do Brasil com a Rússia estão acima de possíveis sanções que a Rússia possa ter. Os interesses comerciais passam havendo sanção ou não. Então, estão interligadas as coisas. Você pode ver, como disse, a Alemanha não aceita sanções em lugares. Assim como quase toda a Europa, da nossa parte. Nós somos ali com cadeira não permanente. Mas, se nesse novo projeto de resolução entrar coisas que possam agravar a nossa situação com a Rússia, deixa bem claro, o nosso voto será decidido aí quando se fechar a resolução e for para a votação. Próxima pergunta, Fernanda Burger, Record Santos. Presidente, Fernanda Burger, Record Santos. Em relação aos brasileiros que ainda estão na Ucrânia, a própria embaixada disse que eram cerca de 500 no início da guerra. Muitos já saíram, eu queria que o senhor falasse primeiro como é que está a situação, se ainda outros encontram-se em situação de risco, e se de repente a embaixada não poderia, até pelas informações mais privilegiadas, o senhor teve recentemente na Rússia, ter orientado os cidadãos brasileiros na Ucrânia a terem deixado o país antes da guerra. Olha, desde o primeiro momento, nós disponibilizamos via mídias sociais e telefone como o pessoal deve proceder. Para você deslocar dentro do território ucraniano as pessoas, não é fácil. Primeiro, está com crise de combustível. Outra, não basta você ter combustível se ao longo do percurso essa viatura, esse ônibus, possa vir a ser atacado por quem quer que seja. Então não é fácil esse deslocamento. Agora, vários passaram sem ajuda nossa, e estão em outros países, que não têm o seu espaço aéreo fechado. Então,
conforme acertado com o comando da aeronáutica, temos 2 KC-90 prontos para decolar para lá, bem como pode Itamaraty ver o nosso ministro Carlos França alugar aviões para trazer esse pessoal para cá. E por que não mudamos os aviões aí? Estamos aguardando saber se eles querem retornar para cá. Porque eles podem estar aguardando, né, a situação se normalizar e voltar para o trem. Próxima pergunta, Klaus Richmond, Folha de São Paulo. Presidente, eu queria entender melhor como que vai se dar essa operação para a retirada dos brasileiros. Eu explico. Tem relatos, né, de brasileiros, e não só brasileiros, que estão sendo barrados na fronteira. É uma questão que ainda gera dúvidas, como de fato, né, o Brasil conseguirá trazê-los. E outra questão, se o senhor vendo, né, que essa guerra, né, se posicionando dessa forma, se o senhor condena a ação do Putin. Condena? A ação do Putin. Não, no plano de solução, inicialmente, posso te dizer uma coisa. Primeiro, tinha a palavra condenação. O Brasil trabalhou ativamente nessa questão. Se você olhar para a resolução, não existe a palavra condenação. Trabalho ativo por parte do Brasil, da nossa diplomacia. E eu estou agindo, obviamente, junto com o ministro Carlos França e junto com o ministro Braga Neto da Defesa nessa questão. Se tiver brasileiros, né, como tem 2 uruguaios, se não me engano, o equatoriano, esse grupo que vazou agora há pouco lá, nós vamos, havendo vaga, eles entrarão nos nossos aviões. Agora, problema de fronteira, eu não acredito que se bloqueie a fronteira, porque é uma questão humanitária. Nenhum país quer expor vidas por uma guerra, ainda mais gente de fora. Obviamente, quem é da Ucrânia, isso aí compete ao respectivo presidente Zelensky, né, tratar desse assunto ou não. Eu não acho que ele queira prosseguir uma guerra de infantaria, basicamente, né, com tanques. Não acredito. Última pergunta, Paulo Mansur, SBT Campinas. Paulo Mansur, aqui da do SBT. A Argentina não tem base, né, embaixada na Ucrânia. O senhor poderia ajudar, vocês me dizem? Todos os sul-americanos, acertados com a França, né, nós estamos à disposição. Se for para a nossa embaixada, vamos alojá-los lá e pretendemos colaborar no transporte desse pessoal para cá. Se eu não me engano, eu acho que o Equador tem algumas centenas. Não é fácil, custa caro para a gente, mas nós não medimos esforço em ajudar nossos irmãos aqui da América do Sul. Pode ser Argentina, inclusive, não tem problema. Eu ia fazer uma pergunta, presidente. Muitos de seus adversários disseram que a sua visita a Putin foi inoportuna. O que você acha disso? Olha, o convite foi aceito em novembro. Por coincidência, foi o último chefe de Estado a ir lá. E ele, pelo espaço de tempo que deu para mim, é sinal que ele tem uma consideração para conosco. Todas as vezes que eu conversei com o Putin, até aqui no Brasil, foi uma conversa de altíssimo nível. Nós temos uma excelente política internacional, que pese alguns criticar. Nós somos bem recebidos em qualquer lugar do mundo, como tive no G20 há pouco tempo, como tive também nos Emirados Árabes, no Catar e também no Bahrein. No Emirados Árabes nós juntamos aproximadamente 700 empresários para conversar conosco. Eu fui o palestrante principal. E eles foram para lá e querem ampliar seus negócios conosco, em especial aquele que tem que ver com a segurança alimentar. E para nós interessa. Quanto mais países receberem nossos produtos, melhor. Porque se você, por exemplo, concentrar num só país, assim como não é bom você receber de um só país, não é bom você mandar para um só país. Então, essa política do Brasil vem sendo muito bem conduzida pelo ministro Carlos França. O Brasil é um exemplo para o mundo. Acabei de dizer para você, participação ativa do Brasil, junto ao Conselho de Segurança da ONU, não entrou aqui, juntamente com os Estados Unidos, trabalhou conosco nessa questão, não entrou aqui qualquer sanção ao presidente da Rússia. Presidente, posso, por favor? Matheus Crossi, da TV Tribuna. Ontem mesmo, numa entrada ao vivo, eu comentei que o governo está montando uma estrutura na fronteira com a Romênia e também está em contato com os diretores da estação de trem que tira os brasileiros da capital. O senhor mesmo comentou que está sendo feita essa retirada de brasileiros. Existe um prazo total para a retirada de todos os brasileiros que estão procurando a embaixada saírem da Ucrânia? Olha, se eles conseguirem sair, nós fazemos um contato com o governo ucraniano, obviamente, para que o pessoal saia de lá. Em chegando nos países limítrofes, nós não pouparemos esforço
para trazer o pessoal para lá. Eu acabei de postar nas redes sociais, inclusive, um grupo agora há pouco, até alguns jogadores de futebol que saíram da Ucrânia. Presidente, só um detalhe, aquela mesa onde o Putin recebeu o senhor, quase que uma mesa de centro, o senhor viu diferença com relação ao presidente da França, ou seja, o senhor foi mais favorecido que o presidente da França com relação à receptividade de Putin? Eu vi como o Macron foi recebido quando desembarcou, sozinho. Para mim teve 11 militares, e muito feliz com isso. Ele ficou afastado da mesa, mesmo vacinado, né? E também a autoridade máxima da Alemanha. Comigo, eu não estou vacinado, não vou entrar em detalhes do plano desse aí, nós estamos vacinando para todos os brasileiros, para tomar de conta. Ele ficou sem máscara do meu lado, sem comer, eu achei que a diferença é enorme, bem demonstra o carinho que ele tem para nós brasileiros. Nessa conversa com o Putin, conseguiu fazer grandes negócios para o Brasil? Trazer grandes negócios? Olha, o mais importante, além de se aumentar da nossa parte a importação de fertilizantes, nós conseguimos, junto ao empresariado russo, que a fábrica de Lagoas, que já vinha sendo discutido com a Petrobras, com a Ministério da Agricultura, que passasse então para as mãos do empresário russo, e nos próximos meses vamos passar a produzir fertilizantes em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Em relação a ucranianos, o Brasil tem uma tradição, presidente, de receber refugiados de outros lugares. À medida que a guerra anda, que ela caminha, mais ucranianos estão saindo hoje do país, né? Daqui a pouco a gente vai chegar num contingente de 4 milhões e tal. Existe um plano para receber, já que a gente tem uma colônia importante de ucranianos no Brasil, no Paraná, existe algum planejamento para receber parentes dessas pessoas, ou então outros ucranianos que queiram vir para cá? Nós já recebemos uma dezena de afegãos aqui, passou por minha decisão. Uma conversa reservada, que eu não quero adiantar com vocês. Mas estamos recebendo, em especial, mulheres e cristãos afegãos, a pedido de, inclusive, alguns magistrados, a pedido de magistrados no Brasil e cristãos aqui no Brasil. Na Ucrânia, os ucranianos aqui estão na ordem de 600 mil no Brasil, uma parte considerada no estado do Paraná. Em havendo o pedido, nós analisaremos esses pedidos. Indo para o lado da redução de imposto, o senhor reduziu o IPI agora, né? Já reduzimos o imposto de muita coisa no Brasil. Até uma coisa simples, skate. Estamos estudando agora material de pesca, a pedido do ministro Gilson. Nós zeramos importação de veleiros, que não era fabricado no Brasil. Cada veleiro dá em média mais 2 empregos. Só a Europa tem 7 milhões de veleiros. Então, trazendo isso para cá, estimulando o turismo, que é a forma mais rápida e barata de você trazer divisas para cá. Então, redução de impostos é uma coisa que faz parte. Durante a pandemia, um grande estado, esse doutor que agora aumentou o ICMS para tudo. Nós reduzimos impostos de material de saúde, de equipamento. Por 2 meses eu zerei o imposto no diesel. Infelizmente, na bomba não surtiu efeito. Gastamos quase um pouco mais 2 bilhões de reais que ficou, que foi abocanhado por alguns. E eu esperava que fosse surtisse o efeito na ponta da linha e não surtiu. Uma coisa assim, se você reduzir hoje R$1 o preço da gasolina, na ponta da linha, no posto, não reduz. Mas a semana seguinte, aumentar 10 centavos, eles aumentam. Esse é um desequilíbrio, então, muito grande que acontece no Brasil. Os setores prejudicados também do turismo, de eventos. Sim, quando você basicamente botou no chão toda a nossa aviação civil, nós ajudamos as empresas, inclusive com a Força Aérea Brasileira, porque eles pagavam um aluguel caríssimo nos aviões no chão. Nós levamos para a base aérea muitos aviões de empresas particulares para tirar de cima deles esse lucro que somava dia após dia. Presidente, vai ter uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia? Que Carlos Cruz? Já está sendo conversado, sim. Não posso adiantar porque não foi batido o martelo ainda. Existe a possibilidade, sim, de uma rodada de saque do Fundo de Garantia. Existe. Presidente, o senhor falou que tem a percepção que essa guerra não vai se estender por muito tempo. Tem a ver também com a conversa que o senhor teve com o presidente Vladimir Putin? Olha, é uma percepção minha. Eu posso estar completamente equivocado. A conversa com o Putin é bastante amistosa. Tivemos até momentos de descontração. Ele gosta de motocicleta. Outro esporte que ele faz, que eu faço também. 4
pessoas, o meu de extrema confiança. Se alguém falar, falei para ele, a conversa morou aqui. E ninguém discute nada que foi tratado lá. Uma questão estratégica que interessa para o nosso Brasil. E eu não posso, com todo respeito, abrir tudo que eu converso por aí. É quase que fosse uma intimidade entre nós em casa com a respectiva esposa ou esposa. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês, o PUT tem um carinho muito grande para conosco, é um país extremamente importante. A Rússia tem o dobro da área do Brasil e ele tem interesse na nossa tecnologia em explorar petróleo em poços profundos, né? Mar, tá? Água profunda. Da nossa parte, nós temos o interesse nas pequenas, vamos assim dizer, produção de energia elétrica via pequenos reatores nucleares. Existe pegar um reator nuclear pequeno e abastecer uma cidade com 50 a 100 mil habitantes, isso é muito importante para nós. Como desde o começo, eu falei com o Almirante Bento, fui muito bem recebido pelo Ratinho Júnior no Paraná também, o Paraná é um estado pioneiro nisso, na questão das PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Algumas abastecem cidades de 10, 15, 25 mil habitantes. É coisa tratada que interessa para todos nós. E a gente está pensando, isso é no futuro, não é no imediatismo, é no futuro. Presidente, considerando a sua visita recente ao leste europeu e a posição de neutralidade que coloca o Brasil, o senhor chegou em algum momento nesse período de conflito a entrar em contato com o presidente Zelensky, da Ucrânia? Não, eu me reservo aí qualquer contato com autoridades. Eu até lamento aqui um ocorrido há pouco tempo, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal quebrou o sigilo do ajudante de ordem meu. Eu lamento, isso para mim é um crime que foi feito, eu não quero falar o nome do ministro, porque é para ter acesso à conversa que ele tem comigo. Os meus 4 ajudantes de ordem são pessoas de extrema confiança e nós, algumas coisas confidenciais, nós trocamos informações. Então, isso tudo, se vazar qualquer coisa que foi tratada com o ajudante de ordem meu, porque eles participam das minhas viagens, pelo menos um participa de cada viagem minha, isso para mim é algo lamentável e configura aí um crime de lesa pátria. Presidente, o senhor acha que essa extensão da guerra, se vai continuar ou não, pode afetar as eleições presidenciais? Não acredito nisso não. Não acredito. Mas você perguntou, talvez as Forças Armadas estão ultimando o seu trabalho. Deixe bem claro, as Forças Armadas não pediram para ir para o TSE. O TSE convidou as Forças Armadas. Então está sendo ultimado nos próximos dias para nós termos conhecimento se existe ou existiu ou pode existir alguma vulnerabilidade ou não. Pode ser que o ministro Barroso tenha razão, pode ser. Mas se não tiver, as Forças Armadas vai apresentar o seu relatório e vai sugerir alterações. Se porventura nós tivermos certo, deixe bem claro. A questão das suas alianças para o fim do ano, para a presidência? Olha, eu tenho 2 anos de vereador e 28 anos de parlamentar. Então eu sei como é que funcionam essas alianças com os seus interesses. Tem muito partido que está bem intencionado realmente, mas vão se acertando, né? E vão se acertando por estados, né? Por exemplo, o estado da Paraíba, acabamos de resolver. É um estado onde não tinha acesso quase nenhum, tá? Hoje a Paraíba está bem, através do líder máximo do PL, lá está bem encaminhado essa questão. O Rio de Janeiro está bastante encaminhado, São Paulo está decidido, com o Tarcísio, não fechamos ainda o vice, nem o senador, tem algumas propostas rodando por aí, e assim a gente vai trabalhando. Devo aproximadamente 11 ministros no máximo, devem sair para disputar as eleições, segue a vida normalmente. Presidente, muitos de seus servidores falaram que o senhor foi para a Rússia para tentar parar a guerra. O senhor chegou a falar com o Putin a respeito disso, presidente? Olha, eu não vou responder para você o que eu tratei com o Putin. Tá? Lógico, quando eu estava ainda, depois da última escala em Las Palmas, já entrando em solo russo, tivemos a notícia que parte da tropa estava sendo retirada da fronteira. Presidente, é por conta desses seus encontros, da sua visita à Rússia, dessa intimidade que o senhor relatou com o Putin, que o senhor vai manter essa neutralidade em relação ao que está acontecendo na Ucrânia e a iminência de ter um massacre com os civis? Você está exagerando a palavra massacre. Não, mas você está exagerando a palavra massacre. Tá? Não há interesse, eu entendo, né, por parte de um chefe de Estado como o da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em 2 regiões do sul da Ucrânia que, em referendo, em mais de 90%, em média 90%, da população
quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia. Desculpa, é isso que está acontecendo. Desculpa a minha ignorância em termos militares, mas você acredita que equipamento de guerra utilizado não seria isso? Equipamento de guerra é para matar, a gente sabe disso aí. Tá? E daí, você quer que eu fale o quê? O presidente, faça isso, faça aquilo? É assim que você, como o Zelensky, né, que é o comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho que o povo confiou nele traçar o destino de uma nação. Confiou num comediante o destino de uma nação. Ele deve ter o equilíbrio, segundo a população ucraniana, para tratar desse assunto. Tanto é que ele já aceitou conversar. Então o senhor não condena as ações do Putin? Olha, eu não tenho, eu vou esperar o relatório, como vai ser aqui o projeto de resolução, para emitir a minha opinião. Já adiantei, trabalhando com os Estados Unidos, ativamente, no primeiro projeto de resolução. Lá não tinha nenhuma palavra, passou, deixou de ter a palavra condenação. Vai ter um ponto. Olha, pessoal, uma decisão minha, você pode trazer sérios prejuízos, não é econômico não, tá? Que é grave também, sério prejuízo para a agricultura no Brasil. E quando se fala em agricultura, fala-se em alimentação, para nós e para o mundo. Você já sabe, já disse, cada 5 pratos de comida aí fora, 1 é produzido pelo Brasil. Ninguém quer agravar essa situação, tenho certeza, tenho convicção, né, que o senhor presidente Putin e o presidente Zelensky da Ucrânia vão chegar a um consenso ali, a um acordo nos próximos dias, talvez nas próximas horas. O senhor está trabalhando ativamente pelo fim da guerra, presidente? Oi? O senhor está trabalhando ativamente pelo fim da guerra? Se coloca no meu lugar, o que é trabalhar efetivamente pelo fim da guerra? Conversar com Olha, quando resolver da melhor maneira possível. eu estava na Rússia, você deve se lembrar, eu falei 2 coisas importantes ali. Primeiro, agradecer o Putin, porque em mais de um momento, quando discutiu o clima no mundo, ele deu um basta em líderes da OTAN que estavam relativizando a nossa soberania sobre a Amazônia. Em um outro momento, publicamente, perante a imprensa lá inclusive, eu falei para ele, olha, o mundo é nossa casa e Deus está acima de todos. Quer mais do que isso? O que eu posso fazer mais do que isso aí? O senhor tentou falar com o presidente da Ucrânia? Não vou responder para você. Vai ajudar a Ucrânia de alguma forma, presidente? Olha, nós queremos a paz, pela neutralidade, queremos a paz, e não queremos trazer um problema que cause sofrimento para a nossa população. Já temos problemas bastante sérios no Brasil. Eu não quero trazer mais problemas para o Brasil. Presidente, agradece a todos. Está encerrada esta coletiva. Se quiser conhecer a praia aí, eu vou convidar você para conhecer a praia. Ok? E você deve ter notado aí que alguns jornalistas ficavam repetindo as mesmas perguntas, sempre com o objetivo de comprometer qualquer comentário do presidente Bolsonaro. Mas o presidente, sempre atento, não vai cair na armadilha desse pessoal, não, com certeza. Então foi aí essa coletiva de imprensa do presidente Bolsonaro, onde ele respondeu às perguntas e sobre o posicionamento do presidente concernente à guerra na Ucrânia. Saiu depois aí de que o presidente havia dito que ligou para o presidente Putin e os dois conversaram por durante 2 horas. Várias emissoras, vários veículos de comunicação trouxeram essa informação, o que mais tarde o presidente Jair Bolsonaro desmentiu e afirmou que não havia ligado, não havia conversado com o presidente Putin nesta data, ou seja, neste domingo, dia 27, mas o que entenderam foi que ele havia conversado com o presidente da Rússia hoje, nesse domingo. No entanto, o presidente falou sobre a sua ida ali pelo dia 15, dia 16, onde conversou exatamente por aproximadamente 2 horas com o presidente da Rússia. Outros veículos desmentiram, o próprio presidente Bolsonaro fez a sua negativa e mais uma vez ficou chato para essa turma aí, porque querem de todo jeito comprometer qualquer fala do presidente Bolsonaro. Era isso, agradeço mais uma vez a sua atenção, o seu apoio, se inscreva no canal,
deixe o seu like, comente, e eu te agradeço, te desejando as bênçãos e as vitórias de Deus, e aquele abraço.